E o nosso amigo vai embora para Holanda, então a gente vai ajudar ele a tirar todas as coisas que estão lá em cima pro tempo que ele não tá aqui, porque pode cair um vento muito forte e aí trazer consequências, como o barco vai ficar ancorado aqui sem ninguém, então tem que deixar ele o mais liso possível na parte de cima e a gente está ajudando a tirar tudo. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Embarcamos em um veleiro Walkies Amphitrite de 43 pés. Acompanhe-nos nesta nova aventura. Bom dia! Acordamos mais uma vez super perto aí do nosso vizinho. Dá uma olhada como tá perto. Ó, o bote dele tá até encostado no nosso barco aqui. Esse é um barco de 53. Mais uma vez eles fizeram uma emenda, ó, aqui, e aí fizeram essa parte de trás emendado nele só para ter a escada. Bom, é capaz que a gente acabe encostando. Vamos ter que esperar para ver o que a maré e a corrente vai fazer até jogar a gente pro lado certo. Ele gira de um jeito diferente de nós. Então, a poita dele, ó, tá lá na frente e a nossa poita tá do outro lado, naquela frente. Então, um girou pro lado do outro e os barcos estão tentando ir naquela direção lá. Costuma dar certo. Uma vez a gente chegou a encostar, chegou a bater. Mas tá bom, acho que vai dar certo hoje. Já estamos virando pro lado certo aí. A própria maré tá dando um jeito. Justo hoje nós deixamos nosso dengue pra fora, hein? É. Aí os dois vão quase dar um beijinho um no outro ali. Mas não chegaram a encostar, hein? Foi o pessoal do catamarã ali, ó, que deu o alarme. É? É, tá vendo eles? Uhum.
Mas a maré já deu um jeito, ó. Já estamos voltando ao normal. E não chegou a encostar. Mas chegou bem perto, hein? Opa. Deu pra ver até lá dentro. É isso aí. São as coisas de viver na Poita. E dois barcos grandes demais, um encostado no outro. Aí dá esses problemas aí. Aqui faz um calor danado. De manhã é gostoso. Normalmente não tem vento. À tarde entra o vento. E é um calor danado. Aí uma amiga falou assim, mas vai nadar. Vocês vivem em cima da água, ué. Aí eu fiquei pensando. Não sei se vocês conseguem ter uma ideia de quantos barcos tem aqui, ó. Eu tentei contar uma vez, ó. Dá pra ver? A quantidade de barcos. Todos aqui nessa baía. E eu sei que a maioria desses barcos tem gente morando. Se eles mandam o banheiro pro mesmo lugar que a gente manda, eu acho que eu não quero nadar não, aqui. Eu prefiro sair ali fora no canal, na praia. Eu não tô brincando. Olha agora a distância que nós estamos um do outro. Nós e o Richard, ó. Tão encostado que a gente estava. E nesse pouco tempo, nesse pouco intervalo, a maré já tratou de... As correntes e os ventos já tratou de nos deixar bem separados um do outro. Dá pra imaginar que a gente estava tão pertinho? Olha a distância. Já ficamos longe de novo. É um pouco chato quando encosta um no outro. Mas é só uma encostada e aí a gente consegue rapidinho ajudar o barco a passar. Aconteceu só uma vez até agora. Foi perto da madrugada, então um pouco chato, se acorda meio de sobressalto, mas sem nenhum problema maior. E não tem outra poita pra gente ir, então vamos ficar por aqui mesmo, tá bom aqui. Ok. Hoe laat? Hoe laat is het? Kijken. 5, 7 uur. Time to go home. Morgen weer een nieuwe dag. Ja, maar je batida was wel lekker. Wat zei je? Jouw batida was wel lekker. Ja, is dat batida? Ja. Dat is een batida die maracujá. Ja, dat is heel lekker. Heel lekker. Hij komt ook goed binnen. Rink, o amigo que fizemos ao chegar aqui na República Dominicana, vai para casa por 2 meses e vai deixar o barco aqui. Como o clima aqui pode mudar muito e podemos ter entradas de vento muito fortes, ele vai deixar o barco totalmente limpo no deck, retirando tudo que cria alguma resistência ao vento. E fomos lá para ajudá-lo com essa tarefa. Para hoje temos 2 atividades principais. E a primeira é tirar a genoa. A gente vai ter que soltar a genoa toda. Vamos o mais cedo possível, que é onde que menos vento tem. E tentar baixar essa genoa o mais rápido possível. Temos que também tomar o cuidado para ir dobrando a genoa em cima do deck.
Então vamos baixando ela e já vamos dobrando assim que a gente for baixando. Mas é legal estar participando disso, ver como é que todas essas coisas funcionam. Nossa segunda providência foi guardar o motor de polpa. Ele tem dois, um deles está guardado em cima do deck, mas ele quer guardá-lo dentro do quarto. O cadeado estava tão preso, mas tão preso, que foi necessário cortar ele, porque não abria de jeito nenhum. E depois nós tentamos passar o motor pela gaiuta do quarto. Será que a gente consegue passar esse motor por esse espaço aí tão pequeno? Oké, nou dan mag één aan deze lijn trekken. Ja, dat doe ik. Even wachten hoor, ik moet maar even settelen. Zo. Ai. Oké. Ja, Als ik moet stoppen moet je zeggen. ja. Doorgaan? Kom door. Ja. Oké. Hou me vast. Ja. Ga ik naar beneden. Mas não teve jeito. Fomos obrigados a levar ele para dentro da cabine e guardar ele embaixo da mesa na sala. Kijk, nu schuiven we hem gewoon daarheen. Hier naartoe? Gaat hij de draai maken? Oké, wacht even. Zo, zo, zo. Direct de kop daarin? Ja. Oké. Die hendel, ja. Die hendel die gaat dus hier niet dicht voorbij. Vai ficar incômodo por alguns dias enquanto ele não for embora, mas pelo menos está guardado. Ainda tem muito para fazer, mas por hoje é o bastante. Zo, zeg maar. Explicando como funciona o leme de vento, que legal. A direção ou proa de um barco precisa ser corrigida constantemente quando estamos velejando, como a direção de um carro, exigindo atuação no timão o tempo todo. Velejar por dias e noites seguidos requer muita energia e atenção. E às vezes o timoneiro precisa abandonar o posto dele para fazer outras atividades, como por exemplo ajustar as velas ou então descansar. Nou, en dan komt hij weer terug. En dan gaat hij te veel en dan gaat hij weer een beetje bijsturen. Het is een directe werking. Em nossa vinda das Bahamas até a República Dominicana, nós tivemos a sorte de poder usar o piloto automático do barco. Por sorte, ele está funcionando muito bem. E vou te contar, foi muito bom poder contar com esse piloto automático, porque manter o barco no rumo, principalmente à noite, onde os pontos de referência são menores, sem o piloto automático, manter o barco no rumo certinho é bem
é bem desafiador. Nosso piloto automático, ele tem um sistema para manter o norte magnético, uma bússola interna, para se manter no rumo. Mas é um sistema que depende de energia para funcionar. E você sabe, né? O barco tem muita coisa que usa energia. As luzes de navegação, as luzes internas. Se você tiver geladeira, a geladeira, enfim. Então, à noite, principalmente, a utilização da energia pode complicar um pouco. Se você não tiver energia elétrica o suficiente, que é gerado através do painel solar, que vai para uma banca de baterias, mas você tem um dia que não tem muito sol, e aí como é que você faz para ficar dependendo disso? Aí entra um sistema que você pode estar usando, se o seu barco tiver, ou você pode instalar, que se chama leme de vento. Qual é o princípio do funcionamento do leme de vento? O leme de vento utiliza o vento como referência de direção. Quando o barco sai do rumo, o ângulo de incidência do vento altera. O leme de vento detecta essa alteração e atua sobre o leme do barco, corrigindo assim o rumo. Enquanto a direção do vento se mantiver constante, o leme de vento vai manter o veleiro no rumo. Assim, em vez de usar energia elétrica, usamos o próprio vento como energia. O leme de vento utiliza uma asa ou biruta exposta ao vento, junto da proa. Quando muda o ângulo com que o vento incide sobre a biruta, ela gira. Seu eixo está ligado a um mecanismo que move o leme. Por vezes o vento sopra na mesma direção o dia inteiro. Em outras, o vento não é constante e pode acontecer de rondar a cada minuto. Isso vai depender da região e da época do ano. Quando ele muda de direção, o leme de vento perde o rumo. Nesse caso, é preciso regular novamente o leme de vento, o que, aliás, é extremamente simples de se fazer, pelo que o nosso amigo nos explicou. Conclusie ook dit, bam. En dan ben ik van koers af. Ja, ja. En dan even sturen. Dus als ik vasthoud, dan is het enige wat ik moet doen is zorgen dat het ding in zijn neutraalstand staat. En dat is niet klein. Ja, dus dan staat hij zo. Nou, en dan moet hij hier opereren. Komt een keer golf aan, boem! Ja. En dan is hij eraf. Dat kun je niet tegenhouden. Maar dat is ook goed, hè? Want als je dat tegenhoudt, dan gaat de boel stuk. Ja, maar hij houdt je ook alert, hè? Ja, Ja, precies. maar daarvoor moet je wacht houden. Ja. Maar het is een heel stevig systeem, dat is duidelijk. Ja, moet kijken. Hier. Ja, en ook zoals hij bevestigd is. Gostaram do episódio de hoje? Deixa aí seu comentário, me diz o que você acha. E na semana que vem a gente se vê de novo. En dan bij de Ja, hier de precies. knoop en dat Ja. ze niet losgaat. Dat doe ik het ook. Ja, zo. Ja. Klaar. Hoeft niks meer En dan te doe doen. je een lange zoiets. Lang zat. Ja. En die bind je op dezelfde manier vast aan de touw. dan. Ja. Klaar. Oké. Zo doen we dat. Heb je dat gezien? Tá bom. Vamos manter a... En als we daar zijn en het is te lang, dan korten we het zo in